Era uma vez Bruna, que morava numa aldeia, uma aldeia africana. Ela vivia muito sozinha. A Bruna, ela não tinha amigos, não tinha com quem brincar. Aí, uma noite, ela sonhou com um quadro que a avó tinha mandado para ela. Ela sonhou que uma galinha de Angola havia caído do céu e estava aqui afofando a terra. No outro dia, Bruna, de tanto olhar aquele panô que a avó dela havia presenteado, pensou: eu acho que vou fazer umas galinhas de Angola de barro. Pegou argila e começou a brincar. E fazer argila, fazer galinha de Angola, começou a ser a diversão da Bruna. E ela fazia uma, fazia duas, fazia três, fazia muitas galinhas de Angola. Até que um dia as colegas começaram a vir brincar com ela. E ela chamou, deixou que viesse. E brincaram. E aí a Bruna ficava contente porque ela tinha amizades. Um dia, a avó fez uma surpresa para a Bruna. Trouxe lá da África uma galinha de Angola que se chamava Conquém. Com quem quer brincar, Bruna? Com quem que vai brincar? Bruna começou a brincar com a Conquém. E Bruna brincava. E quando Bruna não estava modelando as galinhas de Angola de argila, ela estava brincando com a Conquém. Conquém para cá, Conquém para lá e Conquém para cá. Um dia, a Conquém sumiu. Eles foram procurar e a Conquém estava tentando bicar alguma coisa que ela encontrou embaixo da terra. Olha só, o que seria? Foram todos olhar e foi uma surpresa quando abriram, era um baúzinho e de dentro do baú tiraram outro panô. Este panô, segundo a lenda africana, conta uma história. É uma história que a avó da Bruna foi logo contando. Dizia assim, que a terra, ela ficava no céu. Aí a terra foi espalhada e veio para a terra. E a galinha de Angola que ficou encarregada de afofar a terra, para preparar para as pessoas morarem. E foi o lagarto que veio ver se estava tudo pronto. E aí, continuou a avó, que veio uma pomba também, e a pomba ficou responsável para ir contar lá no céu para que todos os bichinhos pudessem vir morar aqui na terra, que já estava prontinha. Esta lenda foi contada pela avó da Bruna. E mais tarde também, a galinha de Angola voltou, a galinha com quem? Voltou com outras angolinhas e cada menininha da aldeia teve poder brincar com a sua galinha. E a avó mostrou quanto que era importante aqueles panos, como eram lindos aqueles panos que ela fazia. A Bruna e as coleguinhas começaram a pintar muitos panos, a desenhar muitos panos contando as lendas e as cores da África. E aquela aldeia ficou muito linda, muito colorida, porque a África voltou em forma de cores, e em forma de lendas, em forma de muitas histórias. A avó da Bruna dessa história era uma griot. E ela era muito valorizada, porque era ela que trazia a tradição do povo africano, ela que vinha contava para as crianças que se reuniam ali em volta para ouvi-la. A avó dessa história, ela era um personagem muito importante, extremamente valorizado. Em todas as famílias, a minha família, a tua família, a nossa família, existe uma pessoa mais velha, existe um griot. Em cada uma das nossas famílias. Na minha, existia o meu pai e o meu avô, a minha avó. Eles gostavam muito de galinha de Angola também. E aí eu presentei o meu pai com esses objetos, essas galinhas de Angola que enfeitaram a parede dele por muito tempo
enfeitaram a parede dele por muito tempo, até quando ele estava doente, e tentava conversar com a gente sobre a galinha de Angola, e sobre as aves, e sobre a história da vida dele. E enfeitaram, eu coloquei lá na parede para enfeitar a casa dele. E agora elas voltaram para mim, e com essas galinhas de Angola, com essas eu conto as histórias da África também. É preciso que a gente deixe, é preciso que a gente deixe que o nosso avô nos conte história, porque as histórias estão aí para serem contadas. Eles querem nos contar, é preciso que a gente abra espaço, porque são nossos avós, são é nossa tradição que precisa ser valorizada. Na África é muito importante a presença da pessoa mais velha para contar a história. E aqui na nossa terra, no Brasil, em nossa aldeia, é preciso que a gente também ouça esse griot que está ali, muitas vezes quietinho, querendo contar. Não é uma história. Não se sabe se é uma verdade, se é uma história de verdade, se é uma história, é uma lenda, se é uma história que faz parte da fantasia da vida de alguém. Mas é preciso que a gente deixe essa história vir. É preciso que deixe essa história ir. Então, griot é cada uma das pessoas mais velhas que estão aqui, na nossa família, e que muitas vezes estão lá no asilo, estão lá no lar onde moram os idosos, os velhinhos, que as suas famílias não querem ouvi-lo. É preciso que a gente deixe que eles nos contem história, e é preciso que a gente conte as histórias deles também. Então, griot para mim é a presença muito importante, é a presença da nossa história, é a revelação da nossa história, da nossa família, tanto na tradição africana como na nossa tradição. É preciso que haja alguém para contar e alguém para ouvir, para que a nossa história permaneça.